Suavidade Noturna. Música e poesia na Rádio Alfa, à quarta-feira, entre as 21 e as 23 horas, com Anabela da Cunha. A arte e a literatura unificam-se na poesia, porque todas as coisas têm o seu mistério, e a poesia é o mistério de todas as coisas. A arte apenas faz versos, só o coração é poeta. Muito boa noite a todos, bem-vindos então à emissão Suavidade Noturna, normalmente todas as quartas-feiras, exceto quando há futebol. Ora, a emissão Suavidade Noturna convida um poeta contemporâneo para uma conversa informal sobre a sua vida e obra. Uma conversa semanal com um poeta que escreve na atualidade. Hoje convidamos a poeta Célia Moura. Célia Cristina Fernandes Moura, aliás, Célia Moura, nasceu em Lisboa a 2 de junho de 1971. Cedo se iniciou na escrita, tendo escrito os seus primeiros poemas por volta dos seus 12 anos de idade e começou então a participar com alguma periodicidade no suplemento Correio dos Jovens aos 17 anos e durante 11 anos na modalidade poesia e prosa poética no jornal diário Correio da Manhã. Em simultâneo, colaborava então noutros jornais literários, nomeadamente no jornal Artes e no jornal Poetas e Trovadoras. Foi durante anos, isto até 2004, membro da APP, a Associação Portuguesa de Poetas, tendo participado em tertúlias e eventos vários. Em 2010, obteve uma menção honrosa com a sua participação no 3º Prémio Literário Irene Lisboa, levado a efeito pela Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, com o poema Deixa-me ficar pousada em teu corpo. Atualmente reside em Lisboa e tem 3 livros de poesia editados. Para editar, um livro do qual falaremos no Hálito de Afrodite e Terra de Lavra. Tem-se dedicado um pouco mais à prosa e à reflexão social e humana. Célia Moura, bom dia, boa noite. Boa noite, Anabela. Olá, viva, boa noite, Célia. Desde já agradeço a sua participação nesta modesta emissão de poesia. A gratidão é toda minha. Deixe-me saudar os ouvintes, a comunidade portuguesa em França, os portugueses espalhados pelo mundo inteiro que nos ouvem e cá em Portugal também, não é? Um beijinho muito grande para todos. E muito obrigada por esta oportunidade. E uma saudação também da minha parte, uma saudação muito especial para quem nos sintoniza, nos ouve neste momento em qualquer parte do mundo. Exatamente. E aqui também na região parisiense. Bom, uma pergunta que se impõe, para além daquilo que já foi dito, quem é Célia Moura? Quem é? Sou uma pessoa simples, muito simples, não sei, quem me conhece é que me poderá definir, eu não sei. Sou uma pessoa simples, acho que normal, absolutamente normal, para além de escrever e ter escrito sempre, não é? Não sou nada de extraordinário. Escreve muito bem. Ora, eu já disse que tem 3 livros de poesia já publicados e para... 4. O Hálito, no Hálito de Afrodite já foi editado. É assim, não foi, porque o lançamento vai ser, a sessão de apresentação vai ser agora em dezembro, no dia 14 de dezembro, na Biblioteca José Saramago, em Loures, pelas 18 horas, é uma sexta-feira, não é um dia muito simpático, mas foi o que foi possível arranjar. Vai ser. E depois, posteriormente, haverá uma outra sessão de apresentação ainda a pensar no Porto. Mas já se pode adquirir o livro. E enviei-o ontem, antes de ontem,
para a Anabela. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Nada. Célia, diga-me uma coisa. Há algum livro seu da poesia que lhe seja particularmente especial? É assim, eu acho que são todos especiais, acabam por ser. Mas o primeiro marcou-me bastante, O Vestida de Silêncio. Foi E porquê? Por ser o primeiro. Eu acho que para uma mãe que possa ter 4 filhos, ou 5 filhos, o primeiro se calhar marca sempre. O primeiro nascimento, é o primeiro parto, não é? Porque foi muito bonito, porque foi uma outra época na literatura em Portugal. Uhum. Só se passaram 18 anos, mas muita coisa na literatura se tem passado. Davam-se valores a outras situações, não sei se melhores, não sei se piores, para pior, mas conheci gente muito interessante. Ligadas à poesia também. Sim, ligadas à poesia e ao mundo das artes e da literatura em geral. Tive o prefácio de um senhor que não é muito conhecido, porque nunca tive gente a nível muito comercial comigo. O Fernando Grado, o poeta Fernando Grado. É capaz de não dizer assim o nome, mas foi ou é um grande poeta português e um artista plástico também. Foi quem me prefaciou e ilustrou o Vestida de Silêncio, portanto, esse meu primeiro livro, e quem fez a seleção dos poemas a pedido da editora, que era a Universitária Poesia. E foi uma coisa muito bonita que aconteceu. Foi muito bonito. Foi tudo muito bem, foi tudo muito bonito. Portanto, tenho algumas saudades. Precisamente porque esse livro a marcou mais que os seguintes. Os seus poemas sofreram transformações desde o lançamento do seu primeiro livro. O que é que mudou? Essa mudança foi consciente? Eu penso que nós evoluímos ou não enquanto seres humanos, não é? Todos nós crescemos e eu penso que a poesia ou outra expressão artística vai crescendo connosco também. Vai evoluindo ou não connosco, e isso na poesia ou na escultura ou na pintura ou em qualquer área artística se nota o percurso de alguém, não é? Penso que isso acontece naturalmente. E não sei se só mais tarde é que nós olhamos para trás e acabamos eu falo por mim, por constatar às vezes essa evidência. Mas essa mudança foi consciente ou não? Eu acho que não, eu acho que acaba por ser, por acontecer naturalmente. Acho que acaba por não ser, na altura que acontece, acho que acaba por não ser consciente, não é? Acho que acontece, simplesmente acontece, e só mais tarde é que nós tomamos consciência de que afinal existiu uma mudança. Uma mudança. É. Comigo é assim, eu pelo menos não tenho muito bem essa consciência na altura. E eu penso que com toda a gente. Célia, vai-me dar uns minutinhos, vamos fazer aqui uma curta pausa. Sim. E regresso já a seguir. Até já. Certo. Suavidade Noturna. Música e poesia na Rádio Alfa, à quarta-feira, entre as 21h e as 23h, com Anabela da Cunha.
E vamos, quando são 21h17, regressar à nossa conversa com Célia Moura, a poeta em destaque, hoje na emissão Suavidade Noturna. Bom, vamos então perguntar-lhe algo que eu pergunto sempre aos poetas que aqui entrevisto. O que é para si a poesia, Célia? Poesia, o que é para mim? Grande questão. É acima de tudo a libertação. A poesia A libertação de quê? A libertação de mim própria. Desnuda-se na sua poesia? Sim, sim. E foi, porque comecei a escrever muito cedo. Foi sempre uma salvação também. A escrita foi para mim uma salvação. Veio, creio que... Posso saber em quê? Sim. São questões muito pessoais. Pessoais, pronto, ok. Mas não, sim, filha única, muito, com uma educação muito rígida. O que é normal, no nosso tempo era assim. Sim, mas já no meu tempo, portanto, eu nasci já, eu tive uma educação já no pós-25 de Abril, eu nasci em 71, não é? Portanto, já tive uma educação, já não deveria ter sido assim, tão rígida, pelo menos eu lembro-me que as minhas amigas tinham mais liberdade do que eu. E depois um pai que veio, portanto, veio com alguns problemas, um ex-combatente do ultramar e havia algumas situações menos boas em casa e eu sentia muito desajustada, não é? Havia uma situação familiar complicada, houve a separação dos pais, não é? Coisa que na altura ainda não existia muito, divórcio dos pais, isso não existia nos anos 80, não existia muito, eu lembro perfeitamente do que foi quando os meus se separaram, por 2 vezes. Portanto, tentaram a reconciliação? Exato. A minha mãe dependia dele, portanto, aqueles tempos, não é? E eu estava a estudar, essas coisas. E portanto, eu era uma jovem, digamos que fui uma adolescente muito... enfim, um bocadinho oprimida e metida comigo própria, e depois era a educação que eu tinha, que a minha mãe dizia: o que se passa cá em casa não se vai dizer para a rua. Portanto, havia aquele pudor, aquela... E eu, no fundo, a libertação que eu sentia, eu escrevia, e eu sempre gostei de ler, não é? Sempre. E eu cresci numa casa... Desculpa uma pergunta, Célia. Age da mesma maneira com os seus filhos, ou não? Eu não tenho filhos. Ok. Mas se tivesse filhos, agiria da mesma maneira ou não? Não, de forma nenhuma, não. Sou contra qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de sou contra todo o tipo de educação que me foi incutida, digamos assim. Apesar de algumas coisas terem sido boas, não é? Nós não podemos confundir liberdade com libertinagem, não é? Sim, exatamente. A libertinagem, às vezes, existe um bocadinho em demasia nos dias que correm. É verdade. E a liberdade é outra coisa totalmente diferente, não é? Porque é preciso respeito. Eu acho que a base é o respeito. Haver respeito, tanto na família, tanto pais para com filhos, como de filhos para com pais. E sempre, independentemente da idade que se possua. A escrita, o facto de escrever poesia, já me disse que se desnuda, portanto, na poesia que escreve, é uma constante nos seus dias. A poesia é uma constante, sim, é uma constante. Já agora, o que é que o poeta faz quando a inspiração não vem? Um bocadinho complicado. Quando a inspiração não vem, é um aborrecimento. É porque o prazer, o maior prazer que alguém tem é escrever. Independentemente se é poesia ou não. Pode ser prosa, pode ser... o maior prazer que existe... O que não deixa de ser poesia. Está na escrita. Porque não é o publicar livros propriamente. É escrever. Esse é o prazer.
é escrever, é parir, é criar, é a arte da criação. E isso também, por exemplo, eu gosto de pintar, não na tela, não tenho jeitinho nenhum para isso, mas pintura decorativa, já fiz restauro de antiguidades, a nível de bronzes, ferros, Portanto, esse é outro tipo de arte que a atrai? Tenho um fascínio enorme pela decoração, pelo antigo, pela velharia, por todas essas coisas. Tenho uma paixão imensa. Portanto, é uma outra área que, pois é a música, mas eu não faço música, adoro música. Mas gosta de ouvir? Sim, claro. Não vivo sem música. Há uma leitura imprescindível no seu dia-a-dia? Seria o quê? Há sempre leituras imprescindíveis. Há parte de... eu nunca consigo ler um livro só, eu leio sempre 2 ou 3 livros. Ao mesmo tempo? Sim. E não se perde? Não. Só lembro-me que só quando estive a ler o 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, já há muitos anos, aí é que eu tive que estar ali bem focada, porque é um livro que não tem que ler ali de fio a pavio, porque por causa daquelas gerações todas. Não dá para dar aso a ler muito mais livros. Mas gosto muito de... Não vou citar, já citei um autor, não é? Mas eu gosto de escrita que me faça pensar. Gosto de coisas que me façam pensar. Gosto, independentemente de ser poesia ou prosa, mas gosto mais de ler prosa. Porque poesia tem que ser algo muito, muito, muito bom para eu gostar de ler. Tem que ser muito... Muito bem. Então vai-nos ler certamente algo seu. Ai. Sabe que tem uma voz muito bonita. Aí eu estou a curar-me de uma gripe. Sim, ouve-se um pouquinho, mas não deixa... Pois, não deixa esforço para não tossir. Mas não deixa de ser uma voz bonita. Obrigada, também a Anabela tem, não é? Vamos então ouvir o que é que nos vai dizer. Eu não sei, isto é muito complicado. Então porquê? Porque isto é... Eu estou a pensar, estava a pensar, ler um poema aqui do meu novo livro, não é? Já agora. Só que este tipo de a responsabilidade da escolha é sua. Pois eu sei. Este novo livro, os poemas não são propriamente fáceis de dizer, não é? Porque são poemas de amor, poemas mais para roçar alguns o erotismo. Portanto, não é um livro de poesia propriamente erótica, mas alguns são assim um bocadinho. E eu estou aqui indecisa entre 2. Vou ter que optar, não é? Pois, vai ter que escolher um. Então está bem. Eu vou escolher um com título, porque a maior parte dos meus poemas... Não tem título. Não tem título. Então agora eu vou escolher aqui um poema com título. Se eu fosse o teu poema. Se eu fosse o teu poema, haveria de te degustar, amada minha, inteira, tal como um trago de aguardente bem velhinha. Sugar teus poros, como aquele que se excita na prostituta mais imunda, torneando a estrada, como se torneasse teus mamilos. E ainda que viessem ninfas e orquídeas pelo meu sexo acima, me importaria que teu corpo fervilhasse sevilhanas pelo dorso das colinas, enquanto em ti, esfinge amada, saboreasse a doçura do mel. Meu amor, se eu fosse poema, não haveria fome. Tua camisa de algodão seria puro cetim. Jamais chorarias pelas crianças que não consegues enlaçar, enquanto me renderia ao campo de papoilas que trazes no olhar. Sabes, mulher, se eu fosse poema, o teu poema, inaugurava-te para sempre êxtase, meu leito de rio.
muitíssimo. Ai, eu estou nervosa. Ai, mas não há motivo para isso, ó Célia, Ai, pelo amor mas de eu Deus. estou. Peço perdão e depois esta tosse. Ó Célia, diga-me uma coisa, há uma questão quase inescapável no que diz respeito à poesia. Sim. A sua utilidade. Qual a utilidade da poesia nos dias de hoje? A poesia... como é que eu vou explicar? A poesia tem sempre uma utilidade e sempre esteve ao longo da história e mal vá a poesia quando deixar de ter utilidade. Como, por exemplo, ser uma voz. A poesia tem que ser uma voz social. Ou deve ser uma poesia. A poesia tem essa missão. De ser... de marcar uma geração, de marcar até na política, em todas as áreas, em todas as vertentes, a poesia deve ter. Tem a sua utilidade. Deve ter essa missão, deve ter. Não quer dizer que tenha, não quer dizer que eu lembro-me perfeitamente, eu tenho um outro livro escrito. Este livro, por exemplo, está escrito desde há uns anos. O Terra de Lavra é o meu próximo livro, que também está escrito. Eu tive que optar qual é que eu editaria agora, não é? O Terra de Lavra já é um livro totalmente diferente deste. E muitos poemas do Terra de Lavra surgiram, portanto, quando da Troika aqui em Portugal. Agora esta última vez. Portanto, surgiram num tempo que não tem nada a ver com este tipo de poesia que eu acabei de ler. Nada. É uma poesia totalmente diferente. Existem poemas de caráter político mesmo, interventivo, muito interventivo. E que eu digo assim, se calhar quando eu publicar o Terra de Lavra, não fazem sentido na época, quando eu for publicar o Terra de Lavra, se fosse agora, se calhar não fariam sentido. Porque fizeram sentido durante aquele período de tempo, aqueles anos. Faço-me entender, Anabela? Sim. Fizeram e publiquei aqui no Facebook e houve situações muito curiosas que sucederam. Fizeram muito sentido naquele período, que foram um período de muita miséria aqui. Sim, exatamente, mais voltado para o social. Sim. E ainda existe muita miséria, está? É muito camuflada, não se fala tanto dela, não é? Pois. Mas esses tempos foram terríveis. E eu tenho muita poesia nesse aspecto. E agora, eu lembro-me de um poema que eu escrevi, um bocado irónico, que é o Rica Troika Truca Truca. Quer dizer, eu lembro-me quando eu publiquei isso. Bem, aquilo teve, naquele contexto, naquela situação, fez todo o sentido, não é? Mas pronto, é impensável agora eu publicá-lo no Terra de Lavra, quando surgir o Terra de Lavra. Mas é uma poesia diferente. Mas não sei se consegui responder à pergunta. Ou se andei aqui a tornear, mas acho que a poesia tem sempre a sua utilidade. A nível histórico, a nível seja, a que nível for. Sim. E depois também tem que haver um pouco de poesia nas pessoas. Já vivemos num mundo de brutos. Claro. Imagino se não houvesse poesia. Depois há a poesia, não é? Depois há pessoas que são poesia, não é? Exatamente. E depois a natureza é poesia, não é? A música pode ser poesia. Há a música que é poesia. Há tanta coisa que à nossa volta. Que a poesia, já a natureza por si própria é poesia. Exatamente. Essa não é? Basta nós desejarmos vê-la. Célia, diga-me uma coisa, como é que acontece o processo da criação? Envolve anotações, cadernos ou apenas a memória do que pode vir a ser um poema? Comigo acontece-me algo muito curioso. O poema sai ou não sai. Depois eu posso, assim, eu costumo dizer, acontece-me um poema. Ele acontece. Eu não mando, ela manda em mim.
Eu não digo assim, eu vou escrever agora um poema. Não. Eu escrevo como por impulso. Não é? Eu escrevo. E acontece. É a tal inspiração divina. A tal inspiração abençoada. Acontece escrever. Pois claro. É evidente que às vezes eu vou na rua, ou vou conduzir, ou vou em qualquer lado e vem-me assim qualquer coisa à cabeça, não é? É claro que eu tiro notas, por exemplo, no café. Já me aconteceu escrever poemas em vários sítios, no café, por exemplo, no guardanapos. É muito, isso já. Mas isso acontece com quase todos os poetas, é engraçado. Não é? Acontece. Muitas vezes. Portanto, quando faz a sua arte, de certa maneira, já se posiciona politicamente. Posicionar-se em relação ao que acontece em seu tempo é dever do escritor. Eu penso que sim. Pois. Eu penso que sim, que é. Denunciar. É denunciar, é dever do escritor. É sim. Essa é a minha... nós não temos que... Eu não tenho que ter uma filiação partidária. Uma coisa é ter uma filiação partidária. Outra coisa é posicionar-me socialmente, humanamente, espiritualmente, em relação a tudo o que me rodeia. E ter uma opinião em relação a isso. Portanto, a palavra é sempre o meio de comunicação do poeta. É exatamente. A palavra no seu caso é um meio também. de comunicação. E a palavra tem muito poder. A palavra tem um poder tremendo. E denunciar o que não está bem? Exatamente. Exatamente. Seja político ou não. Talvez um poeta que eu gosto imenso seja o Ario dos Santos, por exemplo. Estou-me agora a lembrar do Ario dos Santos. Sofia de Mel Braina. Porque de Dália Correia. Porque foram poetas que fizeram isso extraordinariamente bem. Extraordinariamente bem. Paulo Neruda, que não é português, mas foi um poeta que escreveu os mais belos poemas de amor e depois os outros, os poemas também interventivos. Poetas completos. Eu considero esses poetas, e tantos outros, poetas muito completos. Muito completos. Ora, na sua escrita vê-se um cotidiano aparentemente pessoal. Aqui vê-se que a sua vida é espelhada no seu trabalho literário, mas quais são as suas principais inspirações no dia-a-dia? As principais inspirações? Eu tenho uma pessoa que é uma musa inspiradora, que é a minha mãe. Essa é a grande musa. Escrevo muito sobre a mãe, não sei porquê, mas é verdade. Escrevo, não sei porquê, claro, é o grande, eu acho que é a grande palavra. É a mãe, é o amor, a paz, são as grandes palavras. Mas o que é que me... A vida é uma inspiração constante. A própria vida, a existência, a nossa existência, a existência humana nossa, a do nosso próximo, a vida, tudo o que nos rodeia. Isso é uma inspiração, não há nada mais inspirador. Há bocado eu fui, agora antes da nossa entrevista, fui ali à rua e tem estado a chover, a chuva, não é? Se nós quisermos ver beleza na chuva, a maior parte das pessoas não gosta do inverno. Eu sou uma delas. Eu gosto do inverno, eu devo ser das poucas criaturas que gosta do inverno. Eu vejo beleza no inverno. E ainda não chegámos ao inverno. Ainda não estamos. Estava a estacionar o carro e vejo um tapete lindíssimo de folhas pelo chão. Lindo, lindo, lindo. Em tons de acastanhados, amarelados, mas tão bonito. Eu disse assim, são aquelas pequenas coisas que nós não reparamos. Pois. Por acaso eu reparei, eu fiquei contente por isso, mas não sei, acho que se consegue. Era o Fernando Pessoa que tinha um poema que dizia que um dia de inverno pode ser tão bonito quanto um dia de verão. Qualquer coisa assim. Acho que ele fez um poema
Ele também escreveu. De crer que ele gostava mais do verão. eu acho que a maior parte eu conheço uma ou duas pessoas que têm mais simpatia pelo inverno do que pelo verão. Porque de resto toda a gente gosta mais. E eu sinceramente não, por motivo. Porque tenho alguma intolerância ao calor. E o nosso verão é muito quente aqui em Lisboa. Pois. É muito quente. E quando vem aquelas temperaturas acima dos 30, 35 graus e sem ar-condicionado, sem nada, andamos aqui muito mal. É só por causa disso. É insuportável, é certo. É só por causa disso. Mas podemos desfrutar da praia, sempre há uma aragenzinha. Quando se pode desfrutar da praia. Pois. Quando se pode. Pois. Quando se pode. Agora mas não tem estado assim muito frio. Agora nestes dias não tem estado assim muito frio. Pois, aqui começou o frio. Aí sim, aí aqui é sério, sim, não é? Aqui é sério. Aqui dói. Mas por acaso fez um dia bonito. Esteve um dia de sol, frio, certo, mas esteve um dia de sol. Diga-me uma coisa, Célia. Sim. A poesia perdeu espaço no universo da edição em Portugal? Não. Não perdeu espaço. Muito pelo contrário. Ganhou espaço. Poderá não ter ganho. Não sei, qualidade, não sei. Eu tenho uma opinião muito própria em relação a isso. Em relação eu fiz uma edição de autor. Este livro é uma edição de autor. Surgem cada vez mais editoras, mas grandes editoras de referência, nem por isso. Mas eu acho que não sou a melhor pessoa para falar desse assunto. Porque fiz uma edição de autor. Preferi fazer. Optei por fazer. Optou por fazer. O léxico da sua poesia é simples, sem rebuscamentos inúteis ou forçados. Mas nem por isso a sua poesia perde da sua dimensão poética. O que dizer sobre a escolha vocabular na sua poesia? É isso mesmo, não faço rebuscamentos, não. Eu gosto que as pessoas leiam isso, então, e é isso que eu tento fazer, é que as pessoas sintam. Se as pessoas sentirem e entenderem, está ótimo. O que conta mais na sua escrita, o domínio da linguagem ou o sentimento poético? É assim, eu gostaria que contassem as duas coisas. Mas sobretudo para si quando escreve. Para mim o sentimento tem que estar sempre, não é? Porque é isso, é o sentimento que me faz escrever. Por vezes a linguagem de certos poemas seus, ou prosa, tem palavras cruas. Não tem medo que isso possa chocar? Já tive receio, já me foram feitas observações nesse sentido. Mas é assim, se para mim a poesia é libertação, se para mim a escrita é libertação, eu lamento, tenho muita pena, não quero ofender ninguém, mas esta é a minha forma de escrever e eu não tenho que agradar a toda a gente. Tenho consciência que poderei escrever uma ou outra palavra que possam chocar. Não as uso, é curioso que não as uso no meu cotidiano, mas poderei escrevê-las. Estão ali por algum motivo, talvez por não as dizer. Mas não é para ofender ninguém em particular, não é para magoar ninguém em particular, nada disso. É porque eu estou liberta na escrita. Na escrita eu estou liberta. Eu escrevo como eu quiser. E também não obrigo ninguém a gostar, nem a ler. Muito bem. Bom, vou pedir-lhe uma vez mais, se não se importa, de me ler um outro poema seu. Ai, outro?
Ai, Anabela, não sei. Então diga, não sabe porquê? Não sei, agora deixa-me cá ver. Olha, eu estou a ver se não leio nada que choque. Não há tabus aqui na emissão, não há tabus. Não, estava aqui porque é mesmo difícil escolher alguma coisa. Pois este é muito longo, não, este é muito longo. Nas artérias. Trago nas mãos palavras prenhes de ousadia. Embaranharam séculos, sobreviveram corpos, fogueiras de inquisição. Mas é nas artérias que se rasgam véus e explodem lavas, lavradas pelo capricho do tempo. Se permito que te aninhes no meu néctar e me devores, é apenas porque a sacerdotisa do templo sorri e urge morrer em ti, num delírio selvagem de corpos, sêmen, odores, gargalhadas, lágrimas, um grito. Só assim renasce, meu amor. Bom, Célia, vamos aqui fazer mais uma curtinha pausa e regressamos já a seguir. Suavidade Noturna. Música e poesia na Rádio Alfa, à quarta-feira, entre as 21h e as 23h, com Anabela da Cunha. A arte e a literatura unificam-se na poesia, porque todas as coisas têm o seu mistério, e a poesia é o mistério de todas as coisas. A arte apenas faz versos, só o coração é poeta. Cantem com toda a vossa vontade o hino da liberdade. Protestem com toda a vossa força o grito do vosso contra, da vossa rebelião. Sonhem tudo aquilo que nunca se atreveram a pensar. Respirem o ar que vos foi um dia proibido. Vejam o brilho do sol que vos recusaram. Caminhem até à vossa meta e percorram, vitoriosos, os pântanos traiçoeiros da vossa liberdade. Célia Moura. Que grande surpresa. Caminho. Lembra-se deste poema? Muito obrigada. Lembra-se deste poema? Muito. Então fale-nos dele. Muito bem. É um poema da adolescência, não é? Pois. Escrito na adolescência. Publicado em 1988. Tinha eu 17 anos. No suplemento Correio dos Jovens do jornal Correio da Manhã. Foi o primeiro que saiu publicado. Aqui já fazia referência portanto, à liberdade adquirida em Portugal a partir de 74. Já que a Célia não se lembra, claro. Não, eu tinha, portanto, em 74 eu tinha 3 anos. Pois. Eu tenho memórias de estar ao colo do meu pai e dos meus tios por alturas dos 3, 4 anos, não é? A cantar aquela canção, uma gaivota voava, aquelas canções, não é? Portanto, tenho alguma, porque eu tenho muitas memórias da terra infância. Tenho muitas memórias, o que não é muito bom, mas pronto, mas tenho muitas memórias dos 4, dos 5 anos, tenho muitas memórias daí.
E nós estávamos, quando foi o 25 de Abril, nós estávamos na aldeia dos meus avós, na Beira Baixa. Nós estávamos cá em Lisboa. E como é que se viveu esse 25 de Abril? Lembra-se na aldeia? Não. Acho que foi lá com muita calma, muita serenidade. Uhum. Mas... certamente mais que na capital. Sim, com certeza. Com certeza. Agora, eu sempre senti a nossa sociedade muito fechada. Sempre senti a sociedade portuguesa. Eu sempre me senti muito inadequada, no fundo, não é? Acho que, não sei, sempre senti que não fazia muito parte disto. O fascínio em poesia reside no facto dela exigir a capacidade de se dizer tanto em tão pouco espaço? Não sei. Será? Sei, numa frase pode resumir um poema, quase. Sim. Eu tenho poemas que têm 2 ou 3 frases e tenho outros que são páginas. Pois. A maturidade é precisamente um elemento essencial para a poesia atingir estados de maior crescimento, mas este nem sempre se define pela idade. Na sua opinião, há uma idade para se ser poeta ou não? Não há, de maneira nenhuma. Há poetas que escrevem de uma forma extraordinária, muito jovens. Ainda ontem eu conheci o trabalho de um poeta que entretanto faleceu nasceu no meu ano, nasceu em 1971, faleceu em 1999, Daniel Faria, e com 28 anos, e escreveu fabulosamente. Fiquei fascinada com a poesia. Precisamente era aquilo que eu lhe ia perguntar. Entre os poetas da nossa época, quais aqueles que para si são mais expressivos? Esse é um deles? Por exemplo, mas claro, eu não quero estar a falar de ninguém. Falei desse nome porque, enfim, não quero estar aqui porque conheço muitos poetas. Sou amiga de muitos poetas. Tenho um carinho tremendo por muita gente. E acho que há gente a escrever muito bem. Mas não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com, eu acho que tem tudo a ver com momentos. Tem tudo a ver. Eu posso escrever um poema muito bom, posso ter escrito um poema muito bom aos 17 anos, não é? E nunca mais escrever um poema tão bom como aquele. E posso escrever um poema muito bom aos 30, aos 40, aos 60. Isso não tem... Uma coisa é a maturidade das palavras, não é? Existir uma maturidade nas palavras. Crescer-se um bocadinho enquanto poeta. E outra coisa é bons poemas, ou o que é que se pode considerar um bom poema, um poema muito bom. Não sei se me faço. Tem a impressão que a poesia pode dar ao leitor, portanto, àquele que a lê, a liberdade de construir sentidos? Sim, claro. E também, assim, o que para mim pode ser, já aconteceu, eu às vezes partilho poemas que eu acho extraordinários, não é? Por exemplo, no Facebook. Eu acho muita graça ao Facebook, porque nesse aspecto, que eu partilho um poema de um outro poeta, que eu acho fabuloso. E aquilo, eu é que acho. A maior parte das pessoas não acha. São os meus gostos. É aquilo que eu gosto. E se calhar, uma coisa que a maior parte das pessoas adora aquilo, eu olho para um outro trabalho, de um outro escritor, e olho para aquilo e que ele não diz nada. Acho muito básico. Pronto, não...
É uma questão de gosto, é como em tudo, é como em tudo, é como num quadro, é uma pintura, como uma escultura, é como tudo. Pronto. E depois é tudo uma questão também de falar de nomes, de ser comercial ou não. Anda tanta gente aí na poesia que é comercial e outras pessoas que não são comerciais e têm mais qualidade. Tu fala para mim, não é? Considera-se uma solitária no meio das palavras que escreve? Solitária que aspecto, Anabela? Quando escreve, reside unicamente na solidão para poder escrever ou não? Não propriamente. Não. A solidão para mim... Por exemplo, um poema pode ser escrito com muita gente à sua volta? Sim. Sim. Agora, a escrita é assim, um ato solitário, apesar de poder estar muita gente à minha volta, posso estar profundamente sozinha. Aliás, é quando eu me sinto às vezes mais sozinha. É quando há muita gente à sua volta. Às vezes é. Pois, são pessoas que não são interessantes. Célia, vamos ficar por aqui, estamos praticamente no fecho, no final da entrevista. Foi um prazer para mim tê-la recebido aqui hoje, a falar-nos do seu trabalho, desnudar-se um pouquinho aos microfones da Rádio Alfa. Vamos deixar então este final de entrevista com um espaço livre para que a Célia possa desabafar, criticar ou colocar em debate uma ideia. Tem algo a dizer? Eu vou colocar... Por exemplo, acha útil esta emissão? Claro, acho. Tenho que dar os parabéns. Fiquei muito feliz. Já tínhamos falado há uns tempos, não é? Depois houve uma interrupção do programa. Acho muito bom. Acho louvável mesmo. Acho fabuloso. Só tenho que... Para mim, não é só por eu ser poeta, é que eu acho útil, acho muito bom, acho louvável para os poetas, para quem gosta de poesia, para os poetas e para a cultura, do modo geral. Agora voltando ao princípio de tudo, voltando há 30 anos atrás, quando eu escrevi pela primeira vez um poema e saiu publicado. Por acaso saiu publicado. No correio, naquele suplemento. Aquilo era um incentivo aos jovens. Era um incentivo. Não existe mais isso. Há muitos anos não existe mais isso, o que é uma pena. Não é? Porque depois existiam os jornais literários, não sei se existem ainda, não sei, pronto. Agora é tudo a nível virtual. Mas este espaço, não é? Ainda para mais, um espaço onde se reúne a comunidade portuguesa aí em Paris e não só. Eu acho que é um espaço de partilha, um espaço de encontro, eu acho muito bonito. Sobretudo para quem gosta de poesia. Sim. Ok. Célia, um beijinho para si. Muito obrigada uma vez mais por ter participado nesta emissão. Muito obrigada. Bom vento às suas futuras publicações e vá sempre dando novidades. Um beijinho, Célia. Um beijinho. Até à próxima. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. E vai ficar por aí. Nós regressamos dentro de alguns minutinhos.